Continuando a mediunidade de efeitos inteligentes, médiuns inspirados. Quem nunca falou, né? Hoje eu estou inspirado a fazer alguma coisa. Então é uma variedade da mediunidade intuitiva e não é, ela é muito sutil, então não dá para distinguir se o pensamento é do espírito ou é meu mesmo. Né? Geralmente é aquele conselho, aquela orientação, e são ideias que muitas vezes vão surgindo na nossa mente, e essa ideia nem sempre é nossa, ou é nossa juntamente com esses espíritos que estão na mesma faixa e vão nos inspirando. Então é o que os espíritos dizem aqui. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, principalmente quando se quer tomar uma decisão. E por isso, né, graças a essa faculdade, que se diz que todos somos médiuns, porque somos todos inspirados pelos espíritos a fazer alguma coisa, a tomar uma decisão, né, para o bem ou para o mal. Tem sempre uma torcida, sempre alguém junto. E se queremos ser inspirados para o bem, basta invocar o Espírito Protetor na prece, né, com fé, com confiança e aguardar no silêncio que alguma inspiração vai vir. É quando a pessoa fala, tive um insight, né? Essa inspiração, quando intuição pode vir de dentro do próprio espírito, do médium, né? As suas mais recônditas lembranças, como vem de fora, né? Como o próprio, às vezes um cochilo que você tem, aquilo vem uma ideia, uma inspiração. Isso acontece muito com os artistas, né? Os escritores, né? Vão escrever, às vezes ficam inspirados, escrevem até rápido. Os cientistas, quando estão buscando alguma coisa, de repente vê uma ideia do nada. E os trabalhadores no geral. Às vezes está naquele trabalho, com aquele problema a resolver, e de repente surge uma ideia que auxilia, né, a alavancar o seu próprio trabalho. Aqui estão duas gravuras, né, como que funciona. Do lado esquerdo nós vamos ver em volta do médium, em volta do espírito, o seu perispírito, né, que vai se estendendo, e telepaticamente nós recebemos essa inspiração. Do lado direito, né, um escritor está lá com o seu livro e alguém o inspirando a escrever. Isso é comum acontecer, mas nem todos dão conta disso. Médiuns de pressentimentos é outro comportamento que muitas pessoas falam, né? Estou com um pressentimento que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai chegar de viagem, né? Coisas boas ou coisas ruins. É uma vaga intuição do futuro. Tem gente que tem isso mais facilmente. Né? Mãe, né? Às vezes quando o filho sai, ela fala, não vai, que eu estou com pressentimento. Então, alguma coisa ela está sentindo. E pode acontecer, né? Ou intuitivamente, ou a pessoa conseguir ver numa dupla vista algum fato que lhe aparece naquele momento. É uma inspiração, mas com um fim objetivo. Eu escolhi essa gravura onde está se pensando, né? Ia para a direita, mas tive um pressentimento, resolvi ir para a esquerda. Vamos falar agora do médium sonambúlico. E precisa ficar bem claro quando se fala de sonâmbulo, porque nem todo sonâmbulo é médium, tá? Tem pessoas que só são médiums em estado de sonambulismo. Mas não é porque a pessoa é sonâmbula que obrigatoriamente ela seja médium. Olha aqui o que eles vão dizer. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Então ele está sonhando e às vezes ele anda e fala, mas ele está falando dele mesmo, do que ele está vivendo em sonho. É sua alma, lá no momento de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Então ele tira de si mesmo o que expressa. Às vezes é uma coisa que ele fez durante o dia e continua fazendo, ou está falando coisas sem nexo. Então pode ser dele mesmo, na cabeça dele. Agora, existe espírito que vai aproveitar desse sonambulismo para conversar com o médium, as comunicações. Então, tem médium que vai ver o espírito e nesse estado de sonambulismo,
ele conversando com o espírito vai ajudar as pessoas, né? Pode receitar, né, medicações, porque ele está vendo o espírito de um médico. Então tinha um caso, né, que é citado também por Kardec, que o médium, o médium sonambúlico via a pessoa, via o problema dela, mas tinha um espírito que receitava os remédios para aquela enfermidade. Então também é uma característica orgânica e acontece com qualquer pessoa, não precisando ser um espírito elevado, nem tem a ver com a questão moral do médium. Observe essa gravura. Um casal está dormindo e tanto ele quanto ela estão desdobrados. Vejam aí que tem um cordão ligando a cabeça, né, para mostrar que estão encarnados. Ela está encontrando, né, com um espírito e conversando. Ele, não sei para onde ele está indo, mas tem dois espíritos aí esperando por ele e observando. Então isso aí acontece conosco todas as noites, embora nem sempre nos lembremos, e alguns conseguem conversar com o espírito. Nós vamos pegar lá o caso da mulher, está conversando com o espírito e pode ser que ela, no corpo, possa estar falando o que o espírito está dizendo a ela, e ela retransmitindo se tivesse alguma outra pessoa ali ouvindo. Os médios pintores, né, pictógrafos, né, ou desenhistas, eles vão produzir uma pintura, né, vamos dizer aqui, incorporados, né? Na verdade, é o espírito que está pintando usando as mãos do médium, ou os pés, né, ou fazendo um desenho. É como a psicografia, só que ao invés de escrever um texto, ele desenha. Aqui alguns exemplos de pinturas mediúnicas, né? Tem essa primeira aí, esse vaso com flores, né? Tem até o nome de um pintor famoso, né? Gauguin. E do lado direito, né, uma médium pintando com os dedos, e embaixo um rapaz pintando com os pés, todos os dois, né, médiuns pictógrafos. Os médiuns músicos, a mesma coisa, executam, compõem, escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Tem os mecânicos, os semimecânicos, os intuitivos, os inspirados. Tá? Então, assim como na psicografia, a mesma coisa. Ao invés de escrever um texto, ele escreve uma pauta musical. Tá? Então, ele vai colocar ali uma melodia na pauta e depois o músico vai lá e executa, ou então uma letra de música. Tá? Então, por isso são os médiuns músicos. Os médiuns escreventes, que hoje nós conhecemos como psicógrafos, né, porque produzem psicografia, né, grafia de escrever, usando a mente, né, do espírito, são sempre influenciados, né, pelos espíritos. Aí, assim como na música, nós temos aqui, ele pode ser mecânico, intuitivo ou semimecânico. O mecânico é aquele, como o nome diz, é o braço que vai funcionar. Então, o espírito pega, né, fluidicamente, a mão do médium, começa a escrever. Ele pode até estar pensando em outra coisa, que a revelia dele, a mão dele está se movimentando, ele não tem controle e nem sabe o que está escrevendo. A mão está como se fosse uma mão mecânica, né, a mão de um robô. No intuitivo, né, nós já sabemos que a intuição, ele vai receber telepaticamente a transmissão de um pensamento e o médium mesmo escreve com a sua letra, o texto, interpretando a ideia, a mensagem do espírito. É a mais comum. Muita gente faz isso até sem saber que está ditando algo de um espírito. O semimecânico, o médium sente alguma coisa na mão, um impulso, uma vontade de escrever, um formigamento, ela começa a se movimentar, mas ele tem consciência do que está escrevendo, no instante em que as palavras vão passando pela sua mente e escrevendo. É semelhante ao psicógrafo, né? Nós sabemos também que tem o semiconsciente, é aqui chamado de semimecânico. No primeiro caso, o que vai acontecer? O pensamento vem depois que escreveu, né? A mão já escreveu, aí ele vai ver o que foi escrito lá. No segundo, ele recebe antes, para depois escrever, e no terceiro, é ao mesmo tempo que acontece. O Kardec colocou alguma classificação aqui na psicografia,
Quando o médium é polígrafo, né, vários tipos de grafias ou vários tipos de letras. Então a letra do médium muda, muitas vezes ela se parece com a letra do espírito e até assinaturas, né? Tem assinatura que é praticamente idêntica ao espírito, a que o espírito tinha durante a encarnação, até alguns casos pegam a identidade dele, comparam, está bem semelhante. O poliglota ou a xenoglossia é quando ele vai escrever em línguas diferentes da dele. Muitas vezes ele nem conhece nessa vida, né? Ele escreve em inglês, em aramaico, em grego, o que seja. E os iletrados, o médium é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, mas quando mediunizado, ele lê, ele escreve, lê o que escreveu, porque é o espírito que está fazendo isso, ele é somente uma caneta, um instrumento. E agora nós encerramos essa parte com uma dica de leitura. No Livro dos Médiuns, no capítulo 16, o item 187, Kardec fez todo um quadro sinótico, uma síntese de todas as espécies de médiuns. Então tem muito mais lá do que essa que nós estudamos. Vale também a leitura para dar uma reforçada no nosso assunto.